Segue, bota a imagem da série aí, filho, de hoje. Hoje a nossa, dando continuidade então à série Cartas de Jesus, nós achamos por bem colocar um título na carta a Éfeso, né? É bom usar sempre esse termo, carta a Éfeso, para não confundir com carta aos Efésios, para você conseguir fazer mais. Porque existem duas cartas escritas ao mesmo povo, à mesma igreja. Uma escrita pelo apóstolo Paulo, que é a carta aos Efésios, que está logo após, qual é a carta que antecede? Gálatas, beleza? Gálatas, Efésios. Depois de Efésios nós temos Filipenses. Então, Gálatas, ou aliás, Efésios, é uma carta também que foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá certo? E alguns anos depois, então, nós temos a carta de Jesus à igreja de Éfeso, que é o que nós vamos ler agora, sentado como você está. Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Uma primeira carta aos caídos. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que tu não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. 3. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e te removerei do seu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai, nós te adoramos por essa bendita noite. Muito obrigado por tua palavra. Esse é o teu povo. Fala conosco nessa bendita noite. Aplica o nosso coração nas tuas verdades, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, a andar contigo. Que essa palavra, que essa carta hoje, ela fale também aos nossos corações. Ajuda-nos em Cristo, nós te rogamos isso e agradecemos. Em nome do Filho Jesus Cristo nós dizemos amém. Então, Éfeso era uma cidade que estava ali, na beira do Mediterrâneo, tá? No local hoje, num país hoje, Turquia. A época de Éfeso, a época dessa carta, a Éfeso só perdia em grandeza. Olha que cidade. Ela só perdia em grandeza para Roma. Era uma baita de uma cidade, algo assim esplendoroso. Tanto que lá, a título de conhecimentos gerais, existia um templo a uma deusa
chamada em grego Artemis, em latim, na língua dos romanos, Diana, chamada Diana dos Efésios. Até na época de Paulo lá pregando, teve lá uma situação muito. Você vai ver isso lá em Atos 18. Você vai ver que o evangelho chega na cidade, e era uma cidade muito idólatra por causa da Diana, né? E a título de curiosidade, o templo erguido em louvor a Diana é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela não devia ser uma coisa assim oponente, uma coisa assim esplendorosa, enfim. E Paulo então começa a pregar lá em Éfeso, e começa a ver arrependimentos, né? A pessoa começa a conhecer Jesus e começa a abandonar as estatuetas, o culto a Diana. Então houve lá uma confusão muito grande, né, nessa época do apóstolo Paulo, e enfim, ele, de acordo com Atos capítulo 20, verso 31, vamos abrir aí rapidinho, me ajuda aí, tá, JV, você é muito bom nisso aí, vamos lá. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo exortado, despediu e partiu para Macedônia. Então, depois desse alvoroço todo que aconteceu, Paulo ficou em Éfeso por cerca de, quem sabe, 3 anos. Ele foi, não vou usar o termo pastor, porque o termo pastor não se aplica muito ao apóstolo Paulo, porque Paulo era mais um missionário, um itinerante, mas ele ficou lá em Éfeso durante 3 anos. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Atos capítulo 20. Eu acho que esse versículo foi o único que eu acabei não anotando na minha correria do dia a dia. Quando ele está reunido com os anciões, só para corroborar aqui a questão do tempo que ele lá ficou. Foi na terceira, né? Então. Está em Atos 20. Eles chamam os... Isso, lá de Mileto ele manda chamar os... Porque tem um versículo que eu quero muito falar sobre ele, caraca. Isso, obrigado, Júnior. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Ou seja, em matéria, onde eu quero chegar, em matéria doutrinária, do conhecimento da doutrina bíblica, Éfeso, talvez como poucas igrejas da época, tiveram o privilégio de ter Paulo sendo professor, sendo mestre. Então, era uma igreja assim, altamente capacitada na questão do ensino, mas muito forte. Imagina, no dia de hoje, pensa num cara que é bom no ensino aí, Mateus. Você que gosta de... Rápido, mas tem que ser rápido. O Subirá, né? Luciano, pastor Luciano Subirá, um cara que é muito aí notado, chamado para ensino, enfim, pensa. Mas agora multiplica isso por... não desfazendo meu querido Subirá, a quem admiro muito, mas era Paulo, irmãos, o apóstolo do Senhor, que estava lá em Éfeso ensinando, admoestando, capacitando aqueles crentes. Então, era uma igreja assim, pungente em matéria doutrinária. Mas pensa você, sentado aqui, e aqui nessa tribuna, estando nada mais, nada menos que apóstolo Paulo. Mas não foi uma passagem de 2 horas, não foi uma passagem de 2 dias, não foi uma passagem de 2 anos, de 2 meses,
foram alguns anos aquela igreja aprendendo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que diz assim, ó, conheço um homem, só para você ter uma ideia, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ali para Itatiaia, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas, ó, inefáveis, gloriosas, que não dá para contar para você. Só isso. Ele viu coisas absurdamente tremendas, mas eu não posso contar isso para você. Então era uma igreja que ao tempo de Paulo, poderosa, instruída, versada na palavra, e que tinha a época desta carta, que, aliás, dessa chamada de Paulo aos presbíteros que foram lá em Mileto para falar com ele, acredita-se que à época quem estava pastoreando essa igreja era nada mais nada menos que Timóteo, o companheiro de Paulo de viagem missionária. Bem, característica dessa igreja no tempo de Paulo, Efésios 4, verso 15. Efésios 4, verso 15. Achou? Antes, característica dela, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo está escrevendo para essa igreja e está dando uma característica dela. Qual era a característica? Que era uma igreja que seguia o quê? A verdade. Mas qual era a forma dessa igreja seguir a verdade? Ela seguia a verdade em amor. Então, presta muita atenção aqui, irmãos. No tempo de Paulo, essa igreja era seguidora da verdade. Mas seguia essa verdade numa demonstração de amor. Quando Jesus escreve a carta, essa igreja ainda continua na verdade? Quando a carta de Jesus é escrita, alguns anos depois, algumas décadas depois, quando Jesus escreve a carta à igreja de Éfeso, depois que Paulo escreveu a carta aos Efésios, pergunta é, essa igreja ainda continuava na verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos então para a carta agora aos Efésios? Vamos para a carta a Éfeso. Éfeso capítulo 2. Então era uma igreja assim. Depois você lê a carta no capítulo 4, capítulo 5, você vai ver a característica poderosa da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ao tempo de Paulo. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Quem são as 7 estrelas? Aí atrás, Eliseu, quem são as 7 estrelas? Falei semana passada. São 7 cartas. Quem são as 7 estrelas? São os pastores, né? As estrelas são os pastores. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Na sua mão, ele tem segurando quem? Os pastores da igreja. E que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são os candeeiros, Ana? As igrejas. Verdade é que o Senhor Jesus já começa se revelando. Lembra que eu disse semana passada que ele faz 7 revelações lá para todo mundo? Ele fala que tem olhos como chama de fogo, alfa e ômega, e tudo isso ele vai repetir para as igrejas, mas uma característica para cada igreja. Para a igreja de Éfeso, presta atenção, ele vai dizer que ele tem as 7 estrelas na mão, ou seja, também isso, ele tem o domínio, é ele que tem o domínio da igreja. Quem tem o domínio da igreja não é o pastor, amém? Não sou eu, Edson,
Não é nenhum outro pastor que tem um domínio. É ele que tem o domínio da igreja. Uma outra verdade para nós nesse texto aí é que ele está presente aonde? Na igreja. A sua presença real na igreja. Ou seja, nada é obscuro para ele. Todo o poder, toda a direção de uma igreja tem que vir da mão dele, tem que vir dele. É ele que controla a igreja. Quem controla a igreja não é o pastor. Mas eu tenho que obedecer. Sim, claro. Obedecer aos pastores. Porque o pastor precisa estar aonde? Na direção e no domínio e sob o cuidado de Jesus. Pastor que não tem um domínio, não tem a direção e não tem o cuidado de Jesus, a tendência desse negócio é ir para trás, é cair por terra. Então ele diz assim, olha, eu tenho os pastores, sou eu que sustento. E eu estou aqui no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. A gente não para prestar atenção nisso, meu irmão. Como isso é complicado para a gente. A gente é capaz de estar numa reunião como essa, uma reunião dessa. A gente não toma noção, irmã Neuci, que ele está aqui. E aqui a gente às vezes não para pensar quantas baboseiras nós fazemos e falamos dentro do santuário, aonde ele está presente. Então eu quero conscientizar a mim e a você, assim como pastor, cada um de nós está na mão do Senhor. Cada um. E no segundo plano do versículo número 1, ele está presente aqui. Ele está sabendo exatamente agora o que você está no teu coração. Agora. Exatamente agora. Ele está sondando cada um de nós aqui, em todas as igrejas. Aonde tiver alguém, ele estará sondando que tipo de culto eu estou dando para ele. Amém? Verso 2. E aí, então, por ele estar presente, ele vai dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu conheço que você não pode suportar os maus, e que puseste à prova que se diz a porta e não são, e os achastes, o quê? Mentirosos. Deixa eu ver se eu continuo. Aqui. Lembra que eu perguntei lá há pouco se essa igreja estava na verdade? E vocês disseram o que para mim? Que sim. Passado alguns anos, depois que Paulo escreve esse fato, a igreja que está agora recebendo uma carta de Jesus, irmãos, como isso é singular para a gente. Jesus está recebendo uma carta para essa igreja, está dizendo, olha, eu conheço você, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua perseverança, eu sei que você não pode suportar coisa errada, você não suporta coisa errada, você não suporta que ficam fazendo mal feito, isso causa indignação em você. Nisso aí você é 10. Você não coaduna com erro, você não coaduna com pecado, você não coaduna com mal feito, você é uma igreja bela e maravilhosa. Que testemunho lindo, irmão, também não? Jesus está dizendo para uma igreja que essa igreja é uma igreja, olha para cá, perfeita. Por que é perfeita, pastor? Está na obra, está trabalhando, está perseverando, não suporta a maldade, não suporta aquilo que é errado. E detalhe aqui, no finalzinho do versículo, olha só, e que pusestes a prova os que se diz o quê? O que você entende por apóstolo, irmãos? Apóstolo é alguém que não sabe nada, que não conhece nada? Não, eram pessoas gabaritadas, pessoas altamente instruídas, que chegavam com conversinha fiada, com doutrinas erradas, com ensinamentos errados, mas quando chegava em Éfeso, epa, isso aí não, rapaz, nós aprendemos com o grande apóstolo Paulo. Você quer enganar a gente com isso aí? Você quer enganar a gente com essa doutrina, que a ressurreição já aconteceu? Você quer enganar a gente, que a gente pode fazer o que quiser com o corpo? Esquece isso, cara.
Não, nós aprendemos com Paulo. Quem nos ensinou as coisas foi Paulo. Então, era uma igreja que permanecia ainda na verdade, conhecia a verdade e permanecia na verdade. E olha só, e ela confronta os apóstolos e os desmascara. Que coisa linda. Aconteceu uma vez aqui um negócio aqui, coitado, que eu particularmente, depois eu fiquei muito injuriado, mas eu cortei logo. Apareceu aqui um rapazinho um tempo desse aqui atrás. Quem lembra? Pequenininho, magrinho. Começou a fazer revelamentos aqui, assustadores, dando nome e tudo mais. E você é vigia, né? E estava agendado para ir para a Barra. Ah, mas não foi não. No dia seguinte, não vai, me perdoem até por isso, é um charlatão, é um sem vergonha. Tudo aquilo ali, sabe onde ele descobriu? Facebook. Ele é uma das pessoas, talvez se não a mais, que mais curte e compartilha coisas da congregação. Você vai na congregação Monte Sinai, você vai achar lá o meu querido Jonathan, que é vigia, que trabalha de segurança. Tirou, né? Que é vigia, que tem lá no perfil dele que ele é segurança. O cara foi lá, fácil. Deu nome e tudo. Deu nome e sobrenome. Mas chegaram os apóstolos, falsos apóstolos, e tentando engabelar a igreja de Éfeso. Ninguém consegue engabelar quem está balizado na palavra. Ninguém consegue. Não se consegue enrolar quem está, sabe, com conhecimento pleno da revelação do Pai. Então, meu conselho para você, irmãos, leia a Bíblia. Estude, porque hoje o que você mais vê pela internet, pela televisão, é tanta coisa, gente que às vezes pega os nossos púlpitos, coisa que às vezes acaba escapando, vamos esquecer esse negócio de céu. Um dia disso eu vi isso aí, aqui perto da gente, alguém subiu no púlpito e disse, vamos esquecer esse negócio de céu, mandando o povo esquecer o negócio do céu. Se a razão maior da existência nossa nesse mundo, na fé em Jesus Cristo, é ir para o céu, amém não? A nossa maior vontade, nosso maior desejo é o quê? É ir para o céu. E mandando esquecer o céu, não pode esquecer o céu. Então, essa igreja está de uma posição de alguém que está habilitada na palavra. Jesus, eu sei quem é você. Você é alguém que ama a palavra, você é alguém que está trabalhando, você é alguém que está se esforçando, você é alguém que é muito maravilhoso, você no seu trabalho, naquilo que você faz. Que elogio lindo, glorioso esse, amém não? Aí ele vai para o versículo de número 3. E ainda fala uma outra qualidade dessa igreja. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que está numa cidade altamente idólatra, é uma cidade totalmente promíscua, porque presta atenção, toda cidade que normalmente tem um porto, aqui no Rio de Janeiro, há muito tempo já foi assim, hoje está até melhor, mas o navio chegava lá, navio de soldados, navio cargueiros, tinha sempre o que perto? Um prostíbulo, normal. O cara está no mar, imagina agora, demora uma viagem de navio, imagina quanto tempo demorava uma viagem de navio naquela época. O que hoje se faz em um mês, se fazia talvez em 3, sei lá, com tempo. Os caras chegavam, já tinham lá, as menininhas lá, toda uma cidade portuária, com isso, é uma cidade idólatra e também uma cidade de muita prostituição, de muito sexo à vontade. E essa igreja está lá. E, obviamente, ela era contra tudo aquilo, era contra a idolatria, era contra a questão sexual, era contra tudo isso. E ela, então, começa a sofrer. Mas Jesus fala, você tem perseverança e, por amor do meu nome, sofreste e não desfaleceste. Quantas vezes, meu irmão, a gente vê crente que houve, meu irmão? Não deu não, por que não? A luta foi grande, o diabo se levantou, tudo é o diabo, né? Irmão, o diabo não pode parar você, o diabo não pode parar o crente, o diabo não pode parar a igreja.
Diabo não para crente, meu irmão. Diabo não para crente. Tu sofreste e não desfaleceste. O que houve? Irmão, a luta. Que luta, meu irmão? Luta na vida do crente é aprovação para a glória. Luta na vida do crente não é para destruir, não é para matar, é para fortalecer. Tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Então, quero conscientizar você hoje mais uma vez aqui, aproveitando essa carta. O teu sofrimento não é motivo de você abandonar a casa do Senhor. O teu sofrimento, as perseguições, com a calúnia, difamações, isso não é motivo para você largar a cruz. Não é. Pastor, isso não acontece comigo? Meu primeiro dia aqui nessa igreja, só eu sei. Meu primeiro dia aqui, só eu sei. Só eu sei. Gente enchendo um van e botando um crente, levando lá não sei para onde. Eu estou aqui. Eu estou aqui seguindo a carreira. Estou aqui seguindo a Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso alvo é Cristo. E tens perseverança e por amor do meu nome. Se crente desiste da luta, é porque não ama. E aí ele vai chegar agora, daqui a pouquinho a gente vai chegar. Irmãos, que igreja trabalhadora. O problema de Éfeso não eram suas mãos. Trabalhavam. Os problemas de Éfeso não eram os seus pés. Estava caminhando. Sim ou não? Estava caminhando. O problema de Éfeso não era o que falava. Ela combatia a mentira. Estava na verdade. O problema de Éfeso era seu coração. Trabalhava muito. Estava na luta, na peleja. Não tinha problema de mão, não tinha problema de fala. Não tinha problema do que ouvia. Mas tinha problema do que sentia. Pensa. E às vezes você não consegue, como é que tem gente, lembra do que eu falei em Efésios 4,15, né? Quando ele fala aí, bota de novo aí, antes de seguir na verdade, seguir a verdade, fazia tudo na verdade, mas a parte ali, em amor, foi embora, sumiu. E Paulo sintetiza isso quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 13. Você lembra da primeira carta? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, é como um sino que tine, é apenas uma zoada. Se eu desse meu corpo para ser queimado, enfim, você conhece 1 Coríntios 13, volta 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, não seria. Efésios está encaixado aí. Prega. Irmão, sabe o que me admira aqui? Que a gente pode imaginar e deduzir que Paulo chegou primeiro lá em Éfeso e ficou lá um bom tempo. Acredita-se que todas as outras igrejas, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, todas elas são filhas de quem? De Éfeso. Éfeso se tornou, para aquela região, uma igreja missionária. Ela expandiu o evangelho. Ela levou o evangelho para os outros lugares. E agora, Jesus chega e está elogiando ela. Você trabalha, você até sofre. Mas, irmãos, o versículo 4, é o 4 agora, do capítulo 2 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? Me ajude aí, o que é o primeiro amor? Fala, Viviane. É o novo convertido?
que é o primeiro amor? Fala alguém aí. Hã? Uma doação da vida. Quando ele está pregando, quando ele está ensinando, quando ele está confrontando os falsos apóstolos, ele não há uma dedicação aí? Há uma dedicação, sim ou não? Sim. O que é o primeiro amor, Ezequiel? É a razão, é a razão, é a razão, é o que vocês falaram, também é a razão maior do meu serviço, o amor. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder, não é porque eu tenho compromisso. A gente tem muito diz, não vou, por que você vai? Não, eu tenho compromisso, eu tenho compromisso. A gente fala isso no decorrer do dia, da vida, fala ou não fala? Não, tem que ir lá. Você já dirigiu o ciclo de oração, né? Não vou lá porque eu sou dirigente do ciclo de oração. Se eu não for, eu tenho que ser a primeira a chegar. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. Então, a gente acaba, na caminhada da vida, esquecendo e deixando a motivação real e única, até eu diria. A única razão do meu serviço é o amor a Ele. Não posso fazer porque eu sou pastor. Não posso fazer porque eu sou a dirigente. Não posso fazer porque... Não existe outra razão. A única razão do meu serviço é o amor a Ele. Nada mais além disso. Nada mais além disso. É como ela disse, a Viviane, é aquela coisa da paixão. Eu não sei, já contei aqui algumas vezes, né? Vou contar de novo. Namorando com minha esposa, saí da faculdade 11 horas, do ensino médio, por volta de 11 horas, não 10, pegava o trem, o último trem que descia lá para Leopoldina, lá em Olaria, mais de 11 horas, né? E ela trabalhava no dia seguinte, mas não ia dormir enquanto eu não pegasse uma pedrinha e jogasse na janela, opa, aparecia a Janice lá na janela, só para fazer isso. Só para fazer isso. Eu tipo assim, não podia nem gritar para o pessoal dormindo. Dorme com Deus. A gente faz por amor, irmãos. A gente não tem limite. A gente hoje se limita a muita coisa. A gente se limita à chuva, se limita à poeira da rua, se limita ao horário do culto que passou 10 minutos. A gente se limita a muita coisa hoje. E Éfeso fazia tudo, trabalhava, fazia tudo. Mas já estava fazendo agora pela questão da mecânica, pela questão do compromisso, mas não era mais a questão do amor. Não era mais, eu vou para o culto porque eu tenho uma paixão por Jesus. Eu vou para a igreja, eu vou adorar porque eu tenho uma paixão por Jesus. É alguém que chega assim e pergunta assim, você pode tocar? Sabia qual era o hino? Ensaiou o hino? Nada. Mas, não, a gente começa a botar um montão de reticências. A gente começa, sabe o que é reticências? Aqueles 3 pontinhos depois de uma frase. A gente começa, a gente não completa a frase, começa a botar um montão de reticências. Então ele chega e diz assim, olha, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Paulo fala assim, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou morto para o mundo, eu estou vivendo para Deus, eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. A gente está muito político, a gente está muito cheio de dedos, cheio de coisinhas, cheio de... Éfeso, mas eu estou fazendo, eu estou aqui, não estou pregando para vocês, não estou? Você não está me ouvindo? Não vieram hoje uma sexta-feira? Mas, irmão, nós estamos muito políticos, muito polidos, muito cheio de dedinho, muito cheio de muita coisa, mas muito cheio mesmo. Rapidinho. Então ele chega e diz assim, olha, eu tenho, porém, o quê?
Tenho porém contra ti, que deixaste. Tu o quê? Deixaste. O amor nosso para com Deus, presta atenção, jamais será arrancado. O amor que você sente por... Alguém aqui ama Deus? O amor que você sente por Deus jamais será arrancado do teu coração. Ninguém nunca poderá tirar esse amor do teu coração. Porque senão nós estamos ferrados, acabados. Sou eu que, de livre e espontânea vontade, isso aqui é um amor. O diabo vai tentar tirar. Tira? Tira? Não tira. O mundo vai tentar tirar. Tira? Não tira. O irmão na igreja vai tentar tirar. Tira? Não tira. O vizinho vai tentar tirar o meu amor por Deus. Tira? A morte vai tentar tirar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem um porvir, nada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Nada. Mas o que ele diz, tenho porém contra ti que permitiste alguém arrancar. Não. Tu deixaste. Se ele diz tu deixaste, é um ato voluntário. Foi uma decisão minha. Tanto é uma decisão minha, presta atenção agora no versículo 5. É uma decisão nossa ou não é? É uma decisão nossa. Ele fala no versículo 5, o que está escrito aí na primeira parte? Lembra-te, pois, parou? Tu deixastes o teu, eu deixei. Ele não chega agora no versículo 5 e diz, vai lá, no lugar tal, na hora tal, que você vai encontrar o que você nem sabe onde está. É isso que ele diz? Você nem sabe onde você deixou, mas eu sei. Ele diz isso? Como eu conheço tudo, eu sei que lá no corredor da igreja você se aborreceu com a irmã ou com o irmão e botou o pé para fora da igreja e nunca mais voltou. Não. Presta atenção nisso. Lembra-te, pois, aonde caíste. Ou seja, ele está cientificando a igreja e a mim e a você, que você sabe aonde começou toda essa história, de começar a botar a culpa no tempo, a culpa no irmão, a culpa no pastor, a culpa na igreja. Ele sabe onde começou essa história. Ontem alguém me ligou e ficou me alugando 20 minutos. Alugando mesmo. Para falar de um membro aqui da igreja. Ficou 20 minutos me alugando. E é por isso que ninguém quer ir para lá. Eu disse, mas vem cá. Se Jesus voltar agora, você vai para onde? Porque que ela pode ter errado, ou ele pode ter errado e ter se arrependido. E vai para o céu. E você vai encontrar onde com ela ou com ele? Eu não posso congregar aqui, não posso congregar lá. Verdade não? Se eu não posso aqui, não posso lá. Então hoje nós estamos ouvindo Jesus dizer para mim e para você, olha, você sabe aonde começou essa historinha sua de começar a inventar coisinhas e coisinhas e coisinhas. É o marido. É a mulher. É o pastor. Eu não vou para a escola dominical por causa do professor. A gente escuta isso, gente. A gente não vem para a escola dominical por causa do professor, se é bom ou se é ruim. A gente vem para a igreja, para a escola dominical, porque a gente ama a palavra, a gente ama Jesus, o Senhor da palavra. É por isso que a gente vem. A gente acorda cedo, não é para cumprir tabela. Quem cumpre tabela é time de futebol que vai ser rebaixado. A gente não está sendo rebaixado, não. A gente está subindo, a gente está indo para a glória. A gente não cumpre tabela. Paulo já, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e vou para o alvo, vou para frente. Então, irmão de Éfeso, vocês sabem aonde começou essa história. Vocês sabem onde começou isso. Vocês sabem onde começou essas picuinhas.
Vocês sabem aonde começou esse disse-me-disse. Vocês sabem. Então vão lá. Lembra daquela história de Jesus? Quando você vier trazer a tua oferta. Não é isso? Você veio trazer a oferta. E lá você se lembrou de que teu irmão, não é nem você, é teu irmão, tem alguma coisa contra? O que você faz? Vai lá, recolhe a oferta. Não deixa a oferta não. Não deixa o louvor não. Não deixa o instrumental não toca não. Não prega não. Não ora não expulsa demônio não. Vai lá primeiro se conserta com ele. Vai lá e se acerta com ela. E depois você vem e toca, e deixa a oferta, e prega, e vai na bateria, e faz o que tem que fazer. Mas a gente está fazendo hoje tudo no mecânico. A gente sabe, irmãos, o coração acusa. O coração acusa. Lembra-te, pois. O coração acusa. O coração diz que nós estamos certos ou errados. Ou não? O coração diz. O coração vai, o sentimento vai botar. Ih, rapaz, quantas vezes, só se você não aconteceu contigo, você pega o pão assim, e a Bíblia, examine-se, pois, o quê? E aquele flashback assim, passa na cabeça rapidinho. Meu pai, o que é isso? Lembra-te onde caíste. Lembra onde caíste? A gente precisa fazer dessa carta hoje uma verdade para a gente. Eles não estavam caindo naquela hora. Ih, você acabou de cair. Não. Presta atenção. Não sei qual é o tempo, mas existe um tempo da queda. Sim ou não? A queda aconteceu onde? Lá atrás. E eles perceberam, sim ou não? Sabiam. Sim. E aonde? Voltou para onde? Para o lugar. Eles sabiam onde era o lugar, sabia como. Sabia quando, sabia como. Jesus não disse o que era, nem como foi, não. Disse, volta lá, cara. Aí, eu sei. Sabe por que a gente esquece? Diz que Freud explica isso, né? Esses esquecimentos que são... Eu não sei qual é essa teoria do Freud, não. Já li uma vez, mas já esqueci. E quando você esquece uma coisa, é porque, na verdade, você não queria lembrar, é mais ou menos isso? Isso aí, é que aqui não tem importância. Imagina alguém que é um pregador, mas errou lá atrás. Mas aí no dia seguinte, por mercê de Deus, ele foi pregar, e Deus se comprometeu com a palavra, e aí, talvez tenha sido a melhor pregação dele. Caraca, aquilo não teve importância, não. Não teve. Aí ele continuou. Pregando aqui. Cara, está chovendo convite. Está chovendo convite. E caraca. Mas está lá. Quando a palavra vem, é tipo aquela de Natã para Davi. Tu és este homem. A mesma hora ele, caraca, sou eu mesmo. Estava lá. Mas ele continuou correndo. Continuou. Na boa, vai lá e me matou ele, vamos armar para matar. E continuou a vida. Então Deus nessa noite, a mim e a você está dizendo, você sabe aonde começou essa história. Que história? Essa história de não ser assíduo, essa história de não ler mais a Bíblia, essa história de não orar mais, essa história de não evangelizar, ou continuar fazendo tudo isso pela simples obrigação, mas porque lá atrás tem uma coisa que foi largada, escondida, que você não está dando mais importância. Mas nessa noite, o Espírito Santo diz a mim e a você, você sabe onde é que está o erro. Você sabe onde é que foi isso. Você sabe onde tudo começou. E aí o que a gente faz então? Arrepende. O que é arrepender? O que é arrepender-se? Deixar. E deixar de uma forma consertando, né? Porque deixar, ele já deixou lá o erro. Mas eu volto lá, Senhor, me perdoa.
Eu confesso aqui, e quem confessa aí, alcança, agora vai livre. Arrepende. Não fica carregando essa culpa, não. Não fica carregando esse peso, não. Deixa lá, volta lá. Ó, vou abrir um parênteses. Não é fazer regressão, não, tá, irmão? Tá bom? Eu fui lá num negócio aí, um movimento aí, tem uma regressão que a gente vai lá para a barriga da mãe. Esquece, não é isso não, tá? É trazer a memória. Trazer aqui hoje a memória, o que ficou lá atrás para ser consertado. Ô Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. Me libera, Senhor. Deus libera você. Arrepende, pois, e pratica as primeiras horas. Ou seja, volta a fazer como você fazia. Não é volta a fazer o que você fazia. Não é volta a fazer o que vocês faziam, porque eles continuavam fazendo. Quando ele diz volta a praticar as primeiras obras, o que ele está se referindo para nós? Fazer como você fazia, é como você fazia. Como você fazia. Você fazia com amor. Caraca, está tardão. Ah, não, mas hoje tem culto, hoje tem oração. Cara, estou cansado. Não, mas eu vou chegar em casa, depois eu vou dormir, vou descansar. Se fosse para trabalhar, eu iria. Por que eu não posso ir para a igreja? Pastor, eu estou muito cansado. Às vezes eu respondo para um assim: quando tu chega lá, tu vai carregar saco de cimento? O cara atribui, vira a igreja, está cansado, vai chegar aqui, vai fazer uma meia maratona, vai correr uma São Silvestre, vai carregar saco de cimento, vai carregar tijolo, não. Vai chegar, sentar, no ar-condicionado, talvez nem em casa tenha para refrescar o corpo, mas está cansado. Mas por que está cansado? Porque a falta do amor está fazendo com que isso aconteça. Mas quando está no amor, no primeiro amor, como fala a amanhecido do novo convertido, rapaz, que coisa linda. Que coisa linda é novo convertido. Ele chega na igreja pulando igual pipoca. Agora até isso já mudou um pouco, né? Antigamente, novos convertidos na igreja, rapaz, eram os primeiros a chegarem, e não faltava culto, e já estava com folheto evangelizando. Que coisa, até o primeiro amor dos novos convertidos está sofrendo. Então ele diz, lembra-te, arrepende e pratica as primeiras obras, meu irmão. Irmãos, olha duas coisas importantes: urgência e necessidade. Urgência é voltar correndo. E a necessidade, por quê? Porque senão, brevemente virei e vou remover do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Eu vejo hoje gente dizer que Jesus não cobra, que Jesus não sei o quê, que Jesus é amor. Não, meu irmão, não. Se eu não andar direitinho com Ele, a Bíblia diz qual é eu já falei aqui uns dias atrás aí, não sei se foi sexta-feira, qual é o pai que o filho não corrija? Ele nos corrige com amor, mas corrige. Então, nessa noite, eu quero dizer para mim e para você, irmãos, vamos andar certinho, vamos andar no amor de Deus. Essa cidade, com o tempo, ela foi totalmente dizimada e destruída. Não existe. Quando se reporta a Éfeso, o sinônimo de Éfeso hoje chama-se ruína. Éfeso hoje é ruína. E ela tinha uma simbologia do nome lindo. Éfeso significa desejável. Hoje, Éfeso é sinônimo de ruína. O que era desejável, linda, maravilhosa, e a igreja acabou sofrendo isso, hoje é ruína. Deus continua querendo dizer para mim e para você que nós somos desejáveis. Lembra o que ele falou para Daniel? Daniel, homem muito desejado. Deus tem prazer em mim, meu irmão. Deus tem prazer em você. Amém? Mas o critério é esse. Arrepende.
Senão eu vou vir e vou, caraca. E vou tirar, vou acabar. Irmãos, por mais que ame, a sua justiça não pode deixar de ser feita. Amém, não? A sua justiça não pode deixar de existir. Então o segredo para nós é voltar, deixar e voltar a fazer conforme fazíamos antes. O que te motiva hoje a fazer as coisas para o Senhor? O que te motiva hoje a estar aqui nessa noite? O que te motiva a se dedicar no teu papel de líder a alguma coisa? O que te motiva? Se essa motivação não for o amor por Ele, tudo isso não tem o menor significado. Não tem o menor significado. E aí a gente vai agora para o versículo 6, que eu preciso terminar. Tem, porém, isso. É uma coisa interessante. Que aborrece as obras dos nicolaítas. Irmãos, é tanta doutrinação, tanto ensinamento sobre isso. Mas, resumindo, é um grupo de pessoas que se impunham como dominadores, como alguém que queriam ter primazia, e o ensino deles era um ensino basicamente esse: você pode fazer com o teu corpo o que você quiser. O corpo é teu, você. É aqueles ensinamentos tipo assim: Deus só quer o coração. Então o corpo pode usar à vontade no que quiser, fazer o que quiser, mas se você está com o coração assim, que você ama a Deus, então pode. Jesus diz assim, ó: você tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também o quê? Aborreço. Deus aborrece tudo que é indevido na questão sexual. Vou repetir. Deus aborrece a tudo aquilo que é questão sexual fora do padrão que Ele estabeleceu. Fora. Então, os nicolaítas ensinam que você pode. É tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Está noivo. Noivo é casado? Está noivo. Pô, cara, está noivo, pode ter relação sexual mesmo, não tem problema. Por que não? Não, vocês vão casar. Já tem compromisso, já está com o anel no dedo da mão direita. Já pode, então. Não, mas e Deus? Não, cara. Você ama a Deus? Amo. Você serve a Deus? Sirvo. Então, não tem problema não. Pode continuar fornicando à vontade. O corpo vai ser destruído mesmo. O importante é que a tua alma, o teu coração é para Deus. Ó, o que ele diz lá em cima? Tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais também eu aborreço. Aborreça o pecado, meu irmão. Se você está compactuando com o pecado. Pastor, mas o meu pecado é aquele pecadinho de leve. Caraca, tem muita criancinha pequena aqui. Não. Aquele pecadinho assim, tipo assim. Eu só passo a mão. Eu só passo a mão. Eu só passo a mão. No cabelo e a sola dos pés. Eu só passo a mão. Não tem, né? Não tem. Pronto, achei uma palavra. Não tem o fato consumado. É só a mão. Deus está dizendo que Ele aborrece esse tipo de coisa. Essa doutrina que você pode fazer o que você quiser. Pode não. Ele aborrece. E eu como igreja, e você como igreja, também devemos aborrecer. Amém, não? Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquela coisa linda, né? A carta é para Éfeso. Você vai dizer assim, mas pastor, é só para aquela época. Não, era Éfeso, as igrejas locais e a igreja chamada Monte Sinai aqui hoje. E ele diz assim, olha, se você aborrecer esse mal, se você
voltar ao primeiro amor, tem uma promessa para você. Você vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há uma promessa para você. Há uma vida eterna para você. Há uma salvação gloriosa para você. Então, fica firme. Não deixe as tristezas, as perseguições, as afrontas, as lutas tirarem o amor que você tem por Ele. Não deixe. Não. Diga assim: nada vai me parar, nada vai arrancar de mim o amor que eu sinto por Ele. Estou fechado com Jesus. Eu estou com Jesus agora porque deve ir e nada vai me parar. Vão me olhar de cara feia como sempre olharam. Não vai mudar não, meu irmão. A cara feia, você acha que é só você? Isso é com todo mundo. Paulo diz que quem quer servir a Cristo padecerá muitas tribulações. É normal do crente, é normal ao crente sofrer. É normal ao crente ser perseguido. É normal ao crente ser injuriado. É normal. Eu não aceito isso nessa igreja. Meu irmão, é em qualquer uma. Seja na Assembleia, seja na Universal, na Presbiteriana, aonde tiver um povo que quer servir ao Senhor, sempre vai existir alguém que ainda não se converteu o suficiente. Sempre vai existir. O que a gente faz com ele? A gente ama. Porque amar é a coisa que é pertinente ao cristão. Cristão que ama, perdoa. E quem perdoa, vai comer da árvore da vida. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Curva a tua cabeça, Pai. Eu oro com teus filhos na noite desse dia. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muitas das vezes nós somos extremistas no zelo. Somos extremistas no cuidado, naquilo que temos que fazer. Mas muitas das vezes fazemos, Pai, apenas para cumprir uma tabela, apenas para marcar o ponto, Senhor. Mas longe de nós, Pai, fazer alguma coisa para o Senhor que não seja motivado pelo amor que temos por Ti. Aplica em nós, Pai, esse amor. Teu é o querer e o efetuar. Então efetue em nós o Teu amor, Pai. Que possamos continuar, Senhor, em santidade e em verdade. Guarda-nos em Cristo, porque a nossa esperança é um dia alcançarmos o reino dos céus e comer do fruto da árvore da vida. Seja conosco, te louvamos por isso e agradecemos. Em nome de Jesus nós dizemos amém e amém. Aplauda o nome do Senhor.